E se de fato Imu não for apenas uma pessoa? E se na verdade estamos nos deparando com a vontade corrompida dos 19 reis do século perdido, que em sua missão pela vitória definitiva acabaram presos em um único corpo, buscando eternamente estarem completos, porém sem nunca poderem cumprir seu destino esperado. Nunca estivemos tão perto do flashback do século vazio. A verdade é que nas duas últimas sagas já observamos mais frestas desse passado misterioso do que em todo o resto da obra combinado. Pequenas silhuetas, diálogos breves entre Mu e Joy Boy, memórias que mais parecem traumas que violentamente tomam a mente do Rei do Mundo. E algo que parece estar cada vez mais óbvio é que Mu e Joy Boy de fato tinham uma relação de amizade. E isso não parte só da conversa que acompanhamos no capítulo 1188. É nítido que Mu parece se sentir traído por Joy Boy, como se houvesse uma mágoa, uma ferida que nunca se curou. Quase como se fosse uma maldição. E o ponto mais fascinante dessa história também reside em Nefertari de Lili e o pacto que ela renegou como a líder de Alabasta durante o século vazio. Porque sabemos que existem 19 lâminas fincadas perante o trono vazio, o símbolo da aliança de 20 reinos que derrotou o Joy Boy e o reino antigo. Porém, essa aliança ficou incompleta a partir do momento que Lili decidiu abandoná-la e navegar em uma missão para espalhar os poneglyphs pelo mundo. Algo que mesmo 800 anos depois, Imu ainda tentou considerar um mero acidente ou erro, sem acreditar que de fato sua aliança teria sido traída pelo membro que ele talvez fosse mais obcecado. Ou você também não tem um quadro gigante dos seus sócios de 800 anos atrás na sua casa? Em um vídeo recente comentamos sobre a importância do aspecto da maldição das 19 lâminas de Mu, que assim como a ação da Kiteitsu de Zoro, por exemplo, dão a ideia de armas amaldiçoadas, do japonês Yoto. Também acompanhamos Imu invocar essas lâminas e até mostrar uma leve surpresa a cada nova arma que aparece, mostrando que ele não tem um controle completo de que lâminas viriam do século vazio, o que para mim parece ser um indício que Imu não tem uma vontade única dentro deste corpo. O círculo demoníaco que parece carregar 19 olhos mostra que até hoje a vontade dos 19 reis ainda pesa sob seus ombros, metaforicamente e literalmente. Um personagem que ainda se considera incompleto, vivendo em um mundo incompleto, preso ao número 19, cuja eterna promessa era de ser 20. Hoje vamos entender como Imu pode estar preso com 18 outros reis malignos em seu corpo, até que Lili, ou no presente Vivi, o libertem. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, uma teoria que eu acho bem interessante sobre como o Oda está trabalhando a personalidade do Imu atualmente na obra. Então se puder, já deixa o like, já se inscreve, tem vídeo todo dia, tem live todo domingo, e já vai ter mais um novo review, só ficar esperto. Alanzito, nosso querido editor, se puder, chama a vinheta. Parte 1. O Trono. Para mim, tudo começa com o Trono Vazio. A verdade é que inicialmente somos apresentados ao Pacto do Trono Vazio como algo nobre. Um pacto que simboliza como uma única entidade não pode governar o mundo, representando a coalizão entre os reinos e nações associadas ao governo mundial. O capítulo 907 estabelece esse conceito ao apresentar pela primeira vez o Salão do Poder, com as espadas dos 19 reis fincadas perante o trono. O nosso querido rei Stele, como o verme que é, não pode olhar um trono que já quer sentar, mas então um dos representantes do castelo de Pangaea resolve o dar uma lição de história. E esse momento até que é bem interessante no mangá, porque cada palavra parece ser oposta ao que nos é apresentado sobre Imu apenas um capítulo depois. A gente já vai chegar nessa inversão, porque na verdade, esse vídeo é sobre como isso é uma inversão tripla. Tá, melhor explicar logo. Primeiro vamos analisar a explicação oficial do governo mundial sobre o trono vazio, comparar com a realidade do mangá e depois tentar entender o significado oculto por trás do discurso de Imu e de seus poderes revelados em Elbaf. Ninguém tem permissão para sentar neste trono. Este é o trono vazio. Veja bem, os reis de todas as nações estão em um mesmo nível. Sendo assim, todos realizam um juramento de não tentar se pôr acima dos outros. As 20 armas que protegem o trono
foram postas lá como um juramento pelos 20 fundadores deste mundo há 800 anos. E o trono está localizado no exato centro do mundo, e o fato de ninguém sentar nele é visto como um símbolo de paz. Temos a maior autoridade do mundo, sendo os 5 anciões, superiores até mesmo aos dragões celestiais. Não há um único rei que reine sobre o mundo. Essa versão oficial é cheia de propaganda, porque além do mais óbvio, Imu senta neste trono, e também temos a ideia de que existem 20 armas representando o juramento dos 20 fundadores. Porque, como descobrimos na conversa entre Rei Cobra e Imu, neste mesmíssimo Reverie, Nefertari de Lili fugiu, e os nobres de Alabasta nunca ascenderam à Terra Sagrada, retornando ao seu país natal e abrindo mão dos privilégios oferecidos pela Aliança. Mas mesmo que consideremos que são 19 espadas, ainda existe algo que me deixou bem curioso sobre essa frase em comparação à forma do Imu que conhecemos em Elbaf. Porque se de fato a família Nerona se senta no trono vazio, acima da vontade dos outros 18 reis, isso certamente seria um escárnio do ponto de vista político da aliança. O que, claro, faria sentido se você considerar a ideia de que Imu é um vilão e essa traição original seria a origem da ganância infinita do personagem. Mas Imu não parece estar completamente sozinho em sua forma atual, e a maior evidência para isso vem justamente da relação entre o rei e suas relíquias amaldiçoadas. Parte 2. As lâminas contam uma história. Para começar, podemos assumir que o Hagoromo, como chamamos esse círculo cheio de olhos que parece ser o portal de poder para o Maqui do Imu, também representa a vontade dos 19 reis. Principalmente porque quando Imu resolve invocar uma arma para dar o golpe final em Luffy no capítulo 1189, ele parece estar surpreso ao ver o machado de Shin Tian. Ele até menciona logo depois se deparar com a arma que essa aí vai fazer mais do que simplesmente cortá-lo. Unido à expressão em japonês que Imu utiliza, a interpretação que o Oda quer passar é justamente de uma seleção sortida, aleatória, que simplesmente é revelada quando Imu decide invocá-lo. Se você assiste ou assistiu Hunter x Hunter, pode comparar de maneira mais sutil a habilidade de Nen do Kaito, que aleatoriamente revela uma poderosa arma de combate quando ativada. E tem mais uma evidência grande de que a vontade dos 19 reis habita o corpo de Mu. Isso deveria ser mais óbvio, mas poucas pessoas comentam. O Maqui parece ter uma vontade própria. Como estamos acompanhando durante todo o combate, seja entre Mu e Loki ou Imu e Luffy, quando o Rei do Mundo invoca suas chamas negras, por vezes elas são desenhadas com personalidade, olhos e bocas, além de expressões que complementam um contexto que é tanto cômico quanto aterrorizante. No capítulo 1190, quando Imu decidiu acabar com a vida de Luffy com o ataque Stigma, vimos uma chama tomar forma e sorrir antes do ataque se completar. Se não fossem os machados de Gaban, esse seria o fim da jornada do Chapéu de Palha. Mas, felizmente, a lenda estava ao seu lado. Então, toda essa personalidade que o Maqui carrega pode ser o sinal de que existe uma vontade, além do próprio Imu, que habita os poderes da aura demoníaca, também conhecidos como Omen. Parte 3. Nenhum rei está acima dos outros. Quando Imu desceu até Elbaf, no capítulo 1179 e 1180, pudemos assistir às casas dos gigantes sendo possuídas com a revelação do seu poder, entre aspas, Akuma no Mi, ou simplesmente a fruta do diabo original. E desde então consideramos que ela pode ser uma espécie de contrapartida, ou até a fruta original da qual a fruta de Nika foi criada, porque as características são bem similares, poderes que desafiam a realidade do próprio universo. Uma música aterrorizante que lembra os tambores da libertação, porém de maneira distorcida. Até as chamas do Maqui podem remeter às chamas que Luffy eventualmente invocaria no futuro. Afinal, já tivemos algumas pequenas dicas de que a fruta do Deus do Sol vai controlar também as chamas, como também vimos com Red Hawk na Ilha dos Tritões, Red Hawk em um ano, e até umas capas coloridas do Oda que mostra o Luffy pegando fogo. E é aí que lembramos do contexto em particular mencionado no capítulo 907, porque o Oda é muito inteligente. Eu sempre gosto de compará-lo ao mágico, que nos faz fixar a atenção em uma mão, enquanto com a outra ele prepara os verdadeiros truques. Porque com a revelação da figura de Mu,
se sentando ao trono vazio no capítulo 908, tudo parece muito óbvio e simples. Todo aquele discurso em relação à igualdade entre os reis, a ninguém se sobrepor em liderança ao governo mundial, a representação perfeita de igualdade monárquica, tudo é simplesmente mentira. Apenas uma figura habita o trono, o rei do mundo, e a ele absolutamente tudo pertence, até as verdades e as mentiras do planeta. E isso pode ter sido a sacada genial que desligou o nosso cérebro a outra possibilidade. Porque se de fato assumirmos que as almas dos 18 outros reis também parecem habitar o corpo de Mu, ou pelo menos os poderes do Maqui, então eles também fazem parte desse pacto final. É como se a ganância de todos os tivessem levado exatamente aonde desejam, a se sentar onde nenhum homem deveria ter se sentado. E isso encaixa perfeitamente com o que aparece no capítulo 907. Todo o discurso é feito em direção a educar uma pessoa, o terrível Stele, agora rei de Goa. Fora a sua personalidade péssima, ao que não lhe falta é o tipo de ganância barata que Oda parece reservar aos piores nobres da obra. Ao fim da explicação do funcionário dos Gorosei, de Mu, do Castelo de Pangea, enfim. Mesmo com todos os conceitos e a propaganda do governo mundial posta em sua frente, o pensamento final de Stele é tão simples quanto perverso. Eu quero muito me sentar neste trono. Isso pode ser uma representação de um pensamento conjunto que os 19 reis tiveram ao selar esse pacto, que eventualmente um deles se sentaria sozinho nesse trono. Mas por meio de alguma maldição ou pacto demoníaco, suas almas acabaram aprisionadas no mesmo corpo de Mu, fazendo com que sim, eles alcançassem seu objetivo, mas de maneira distorcida, exatamente como os pactos faustianos ou demoníacos costumam prever na história. É só lembrar do motoqueiro fantasma. Por fim, eu me pergunto se ainda não há algo particularmente incompleto na forma de Mu. Nós vimos ele mencionar no capítulo 1162, ao se deparar com Zebek, sobre como seu mundo não estaria completo, e por diversas vezes o próprio Imu foi referido como o mundo na obra. Podemos até considerar que a fala de Gaban no capítulo 1190, falando que conhece o mundo, também se relaciona a isso. Mas, com a traição de Lili, poderíamos também considerar que o mundo só estaria completo quando Imu absorvesse a descendente do reino de Alabasta. Porque se eram 20 lâminas originais, como vimos no capítulo 907, e a Lili acabou traindo essa expectativa ao escapar com os poneglyphs, como vimos na conversa entre Mu e Cobra no capítulo 1086, isso não explicaria a obsessão de Mu com a sua descendente Vivi? Toda a temática do Rei do Mundo envolve pactos que obrigam os usuários a obter tanto um poder além da capacidade do próprio universo, quanto escravizarem suas almas à vontade de Mu. E esse parece ser exatamente o destino que findou a vida dos 18 outros reis, ainda habitando o corpo de Mu, se sentando no trono vazio como desejavam, porém sem autonomia, sem comando, sem a verdadeira realeza. Vale também comentar a forma física do Rei do Mundo. Além de características de diversas raças, entre chifres, tom de pele, cabelo, também podemos comentar que suas vestimentas parecem referenciar diferentes povos, desde os humanos, gigantes e até povos do céu. Então, com tantas vontades em jogo, nos perguntamos se no fim, o que restará é de fato a vontade de Mu Nerona, ou se após o flashback do século vazio, talvez depois de conhecer as personalidades de cada um desses reis, poderemos entender mais profundamente o que se passa na mente perturbada do Rei do Mundo. E por último, a gente não pode esquecer, as lâminas são amaldiçoadas, então isso pode ter sim alguma semelhança ou reflexão relativa à alma desses reis estarem presas nessas armas. Por isso elas chegariam também de forma aleatória. Isso também explicaria como, atingindo um certo patamar, as lâminas se tornam enegrecidas. Quem sabe a lâmina do Mihawk, a lâmina do Ryuma e até possivelmente as lâminas do Zoro no futuro não vão adquirir o poder de uma alma demoníaca ou o poder de uma alma presa, mas com o controle superior do Haki dos seus mestres, terão simplesmente a marcação na cor, que o poder está submetido e quem realmente comanda aquela alma seria o mestre espadachim. Então galera, esse foi o vídeo, comenta aí o que você achou, se faz sentido que Imu realmente
esteja com uma personalidade fragmentada ou dividida em várias, ou simplesmente esteja tendo que controlar a influência de diversos reis com que se juntou em aliança durante o século vazio. Eu acho que, do ponto de vista do enredo, até que faria sentido, e temos algumas evidências interessantes para isso. Mas como a gente sabe, o Oda pode mudar tudo a qualquer momento. Então, se você puder deixar o like e se inscrever, muito obrigado. Tem muito mais conteúdo por vir. One Piece não para de ficar incrível. E esse foi o vídeo, galera. Valeu! Pod Palha Secreto. Passei belos dias em São Paulo, foi bem maneiro. Tô me preparando para a mudança, né? Fazendo aos poucos. Muito divertido Dom Podcast, onde pude defender a teoria de Mu Papagaio com unhas e dentes, ou deveria dizer, com bicos e garras afiadíssimas. Realmente, Guto e Evandro tiveram que tirar o chapéu, porque Imu é de fato um papagaio, e comprovamos isso nesse belo podcast. Então, se puderem checar, vou deixar na aba de comunidade compartilhado o link do canal do Dom Podcast. E de resto, galera, muito obrigado pelo apoio e pela força nos últimos vídeos. Tamo junto, um beijo, um queijo, e valeu!